Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. E eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 850 de One Piece, Raio de Luz. Bom, o capítulo começou ali com o Chopper no mundo dos espelhos procurando o Luffy, né? O prédio da Big Mom, né? Estão lá desesperados. Ele encontrou a fórmula de conseguir atravessar, né, o mundo dos espelhos, que é ficar acoplado com a Brilli o tempo todo, né? Então ele tá tipo com numa carroça lá com um cara carregando eles, enquanto ele tá levando a Brilli nas costas para conseguir atravessar o mundo dos espelhos. E eles estão procurando a Big Mom, né? Enquanto isso, o Sandy tá lá, felizão, né? Como no capítulo anterior, fazendo comida pra Pudding e tal, né? Ele sai lá com um buquê de flores, todo feliz. E, né, já dá pra ver que isso não vai acabar muito bem, né? E a gente vai ver isso no final do capítulo. Pula pra parte do Luffy. O Luffy tá todo enrolado ali com o próprio braço, tentando se desgarrar ali desses pregos, né, que estão segurando ele. Quer, tipo, literalmente arrebentar a mão dele, né, pra conseguir fugir da cela, porque ele tá desesperado, querendo sair pra conseguir chegar no Sandy, né, depois daquela visita da Pudding, nos capítulos anteriores. E nós, como leitores, ainda não sabemos o porquê que ele tá tão desesperado assim, né. E aí pula pra parte da luta do Pedro contra o Tamago. Eles estão lá, né, e a gente finalmente tem um background daquele negócio das recompensas, que, né, quem tirou quanto. Até uma coisa que a gente deve ressaltar aqui, que no último capítulo a gente acabou lendo, a gente geralmente lê o capítulo em português, né, só que dessa vez a tradução em português estava diferente da tradução em inglês do Manga Stream. E aí teve até um cara nos comentários do vídeo do YouTube, chamado Sérgio Shimabukuro, que falou que a gente estava comentando, né, que o Tamago, na versão em português, o Tamago, ele falava que ele que perdeu os 50 anos de vida e o Pedro também. E aí, tipo, só que na versão no Manga Stream, na verdade, ele fala pro Pedro, que ele que perdeu os 50 anos, né? Então faz um pouco mais sentido do que a gente estava pensando, que tipo, os dois tinham perdido meio que ao mesmo tempo, ou coisa assim. Na verdade, quem perdeu foi o Pedro, né? E aí, aqui a gente vê, através de flashes durante a luta, a Big Mom, ela retirando, né? O Pedro, ele faz o sacrifício para salvar o Zeppo, né? E aí ele retira o olho e tal, e aí ele perde, né, os 50 anos. E aí, tipo, a luta no final lá, ele consegue dar uma cortada no meio do Tamago, que na minha opinião, né, tipo, com certeza ele não perdeu assim, né, não foi dividido no meio, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí continua, né, na parte do Sandy, que ele tá entrando lá nos aposentos da Pudding e tal, ele não consegue entrar, a porta fala que ela não permite, né, a porta falante. Aí ele vai por trás ali na parte dos jardins e da sacada, e quando ele finalmente chega, ele vê a Heiju, a irmã dele, falando com a Pudding. A Heiju, a gente já tinha visto no capítulo anterior que ela estava toda detonada, né, por algum motivo, então já é estranho ela estar ali, e do nada aparece a Pudding na sua forma original, digamos assim, que ela tem um terceiro olho na testa, né? E aí ela aparece rindo, falando, eu vou me casar com esse vagabundo e tudo mais. E aí ela começa a dissertar os motivos e né, todo o plano dela pra matar não só o Sandy na hora do casamento, mas matar a família Vinsmoke inteira, né? E ninguém dos piratas do Chapéu de Palha também vai sobreviver, né? Então, e aí e foi isso que ela falou pro Luffy, só que de um jeito assim que, né, nós como leitores nunca iríamos adivinhar que ela tava sendo maligna daquele jeito que ela saiu chorando e tudo mais. Então foi um negócio muito interessante assim, e o capítulo acaba com uma coisa visual que eu não sei se reparou, Calu, que assim, eu não até agora eu não sei qual que é desse terceiro olho aí. Mas é engraçado que na última página você tem ela que agora, né, pra nós, acabou de receber um olho, e o Sandy tá desolado, ele acaba de perder o único olho que aparece dele, sabe?
Sim. que é o da esquerda. Então, assim, fica engraçado essa justa posição aí dos quadros, que aí ela tem um olho a mais e ele tá sem o olho de tão desolado que ele tá, né? E acaba o capítulo assim, com um grande raio do lado ali do castelo e ele, tipo, totalmente desolado com um buquê de flores na mão. Nossa, um final totalmente clichê e épico, né? E um outro recurso também desse terceiro olho foi uma piscadinha que ele deu pro leitor poder entender que o olho, ele é, tipo, não é só, tipo, aberto, eterno, assim, pra entender como o olho funciona. Ele pisca normal igual um olho, né? Mas, Calo, o que você achou? Nossa, assim, esse capítulo, não tem nem por onde começar, porque, assim, ele começou, assim, já tipo, numa loucura de informação que eu já tava, tipo, adorando. Depois ainda teve uma puta batalha. E depois continuou com mais informações e mais revelações. Assim, esse capítulo foi um dos melhores que eu tô lendo nos últimos tempos aqui. Antes de começar a falar do capítulo em si, mas você reparou que na capa, o pedido de capa, existe aquela provérbio, assim, sabe, que se fala, eu não sei se, tipo, no resto do mundo se fala de, tipo, hoje a cobra vai fumar. E, tipo, aqui tem foi uma literal, cobra literal. Né? Mas isso tem cara de ser BR, mano. Isso daí não acho que. Foi só tipo, a coincidência do acaso. A gente que é BR recebeu esse presente extra por causa da vida. Talvez. A capa foi bonita, eu sempre gosto das capas, sabe? Eu podia pegar uns emoldurados dessas capas e colocar assim pelo quarto, que, né? Eu acho legal. Tô esperando começar uma nova série, né? Eu também, uma série já faz tempo que eles estão só nas pedidos mesmo. E tipo, até recentemente eu acabei lembrando que, assim, as séries eram muito interessantes porque elas ligavam, né, as histórias do que ia acontecer com o que, né, com o que estava acontecendo, e tinha alguns foreshadowings, tipo, do Ace e tal, e teve algumas durante a série que nunca tiveram um feedback até hoje na série, tipo, principal. Mas eram mais ou menos uns dois que eu lembro, assim, que um era do Wapol, do reino dele, e do Enel, né, que é o que sempre comentam. Mas do Wapol, eu acho que finalmente vai ter um feedback na parte do Reverie, né, que vai ter aquela reunião dos reinos, e parece, eu estava até lendo recentemente um capítulo da Ilha dos Tritões, que aparece que ele recebeu uma carta, né, que o reino dele está oficializado. E aí você fala, então agora ele vai aparecer naquele encontro dos Reverias. Eu não sei se ele vai ser muito importante, mas ele pelo menos vai aparecer, eu acho. Agora o Enel, a gente nunca sabe quando ele vai voltar, né? Mas enfim. Mas aí, continuando, né, pro capítulo, assim, ele já começou legal com o lance que eu tô toda hora falando que eu gosto de ver, que é o lado da historinha, tipo, meio totalmente à parte, como se fosse um conto contado que não assim, nada a ver com o lore, porque tipo, é bem tipo, à parte, né? Não tem nada muito a ver com a história que tá rolando lá no fundo, no mundo exterior, que é a parte do mundo dos espelhos, né? E tá lá o Chopper, a Carrot, atravessando os espelhos e se deparando com umas figuras interessantes, engraçadas algumas vezes, né? E eu gostei dessa parte do Chopper, só que, assim, é mais encheção de linguiça sempre, né? Querendo ou não, por mais que eu goste de ver, eu acho divertidinho, ela não anda muito pra frente, né? Estão sempre nessa, tipo, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. E estão lá, sabe? Numa corrida, eu acho... tem que fazer alguma coisa. Mas agora, eu acho que agora com as peças de acordo com que elas já estão no tabuleiro da história, e até o Luffy cita uma coisa depois, eu acho que eles que vão acabar salvando o Luffy dali, né? Se bobear, né? Verdade. Porque, assim, do jeito que vai meio que sincronizar essas duas situações, e até uma hora o Luffy lá tava querendo sair, ele fala, né, a gente não pode ficar aqui esperando... Ninguém vai vir salvar a gente, né? Tipo, e é meio... Tem cara de aparecer o Chopper ali salvando, né, os Mugiwaras. Sim. Mas assim, o visual mesmo, bonito, mas eu me diverti. Aí começa a parte do Sanji, né, que é o foco dessa saga, e assim, ele preparando o bagulho da Pud, todo apaixonadinho. Eu com aquela eterna minha apatia com esse lance do Sanji ter trocado os Mugiwaras por ela, assim, sabe, meio que tipo, eu sou um cozinheiro apaixonado do capítulo anterior, foi meio broxante um pouquinho pra mim, mas beleza. Aí começa a entrar nas partes mais legais de revelação, né? Que assim, o Luffy mostrando que tipo, tá puto pra caramba, que vai morrer, e o Luffy, tipo, no modo desesperado pra caramba, que você nunca espera, assim, porque o Luffy, ele é cabeça quente, mas não desesperado, tipo, ele nunca fala que vai morrer, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Ele não teme a morte. E aqui ele tá desesperado, falando, pô, né, meu, tipo, você toma seu rumo que a gente vai morrer de verdade, sabe? Eu acho cabeça fresca, mano.
É raro a gente ver ele assim tão desesperado pra fazer uma coisa assim, a ponto de querer perder tipo um membro do corpo assim, né? Achei bem também, tipo, funciona dentro do capítulo e do contexto, mas assim, principalmente desse capítulo, né? Mas enfim. Nossa, aí vem aquela luta que assim, já começa com um choque, com uma imagem que eu achei belíssima, sabe? Do clássico encontro de um com o outro, tipo Shidori e Rasengan do Naruto se debatendo. E tipo, ficou bem bonito visualmente, assim, eu achei bem legal. A luta ela foi emocionante, nada assim que me diga, tipo, meu Deus, né? Mas eu achei a parte que o que mais me gostei dessa luta foi os flashes de flashback que contaram um pouco da história, né? Mostrou como é que ele perdeu o olho lá, mostrou Big Mom, um pouco da crueldade dela, e a luta passou. Aí você vê que ele que entregou o próprio olho, isso foi meio marcante, né? Foi bem legal. Eu também tô com você. Ele não cortou e a luta acabou com o mano fatiado em dois. Porque One Piece não é assim, né? One Piece não corta nego em dois e deixa. E assim, o próprio, né, ele parece ser, tipo, eu imagino que ele tem algum poder, assim, ou de se dividir, ou assim, tipo, porque a metade do corpo dele é como se fosse um ovo, assim, né? Sim. E aí, tipo, do jeito também que ele cortou, parece que, assim, né, parece que soltou uma clara, assim, do meio do corpo dele, assim, no golpe. E é mesmo, gosma, assim, é verdade, parece que ele cortou tipo um ovo mesmo. Não tinha nem reparado nisso, hein? E aí, assim, é meio óbvio que ele não morreu, tá? Acho que a luta até continua, mas... Assim, eu, sinceramente, foi a parte mais fraca do capítulo, porque, assim, tipo, o que eu gostei desse capítulo foi essa construção dessa grande enganação que a gente estava sofrendo o tempo todo com a Pudding, assim. E aqui foi meio que o ato final, e assim, nós como leitores, eu achava que o Sanji iria ter uma grande decepção do jeito que estava acontecendo as coisas, mas eu estava achando que ele ia se decepcionar com a tragédia que ia acontecer com a Pudding, ou com alguma coisa assim, né? Mas na verdade não. Assim, a gente foi meio que levado a crer que ela tava pensando em algo como, tipo, vou me matar pra salvar vocês, né? E talvez a decepção dele fosse isso. Porque, assim, é meio que um pouco claro, assim não é claro, né? Mas, assim, dá pra você deduzir um pouco que iria sofrer algum tipo de decepção pelo andar da carruagem. E eu tava realmente achando que ia ser o lance da Pudding, mas do outro aspecto, isso foi. Essa reviravolta na história me pegou muito de surpresa. Eu realmente não esperava. E assim, o nosso trabalho aqui, falando do One Piece toda semana, é ficar especulando o que vai acontecer. E geralmente a gente acerta. Se pegar nosso histórico aqui do tanto que a gente fala e fica deduzindo o que vai rolar no próximo capítulo, a gente tá sempre acertando. Mas isso a gente não teria nem como, sabe? Foi uma surpresa muito grande. Isso foi demais, cara. Eu não sei qual que é o nosso nível de acerto até agora, eu não fico anotando. Mas nunca que a gente adivinhar que ela ia dar um cliffhanger desse tipo. A gente foi enganado, tipo, total com esse conceito. Acho que teve até uma vez que a gente até chutou, não sei, eu não vou lembrar agora, mas talvez acontecesse alguma coisa que a Pudding iria fazer pra parar o casamento meio que à força, assim. Mas não que iria matar o próprio... A gente tinha cogitado de que a Reiju, que tava sangrando, talvez tivesse sido esfaqueado pela Pudding, sabe? Alguma coisa assim. Mas assim, esse capítulo teve toda a parte do Luffy e do Sanji, que eram meio que uma dica para o que ia acontecer no final do capítulo, né? Por exemplo, do Luffy todo desesperado e tal, e tudo isso funcionando pro capítulo. O que eu acho é que o meio, né, a parte do Pedro e do Tamago, tipo, legal, foi interessante pra história deles, mas, sinceramente, tipo, não é o foco da saga, não. Sabe? É uma coisa muito paralela. Eu acho que acabou até, sabe, se intrometendo nesse capítulo, do que se fosse um capítulo mais redondo, assim. Imagina se fosse só com a história principal do Luffy e do Sanji, hein? Parece que assim, tipo, o Oda colocou a parte do Tamago e do Pedro só pra fazer página, assim. Eu acho que ele foi construindo a história do Tamago e do Pedro, e assim, ele tem que enfiar um pouco dela em todo lugar, porque ele precisa terminar essa história, sabe? E aí ele tá enfinando devagarzinho. A do Chopper, por exemplo, eu acho que ela vai ter um feedback, uma relação. Lá no próximo, no outro, por causa do Luffy. Agora, do Pedro e do Tamago, assim, tipo, é uma luta meio pessoal e beleza, acho que no final das contas o Pedro consegue sair dali e tal, ou ele vai acabar ajudando o Brook também, que, né, ele ficou ausente nesse capítulo. Eu acho que não. Mas eu não sei, tipo, nesse capítulo ficou meio fora de posição essa parte do Pedro e do Tamago,
enquanto o resto funcionou muito bem, assim, todo o desespero do Luffy também, essa né, que a gente raramente vê, assim, ele com esse sangue nos olhos, assim, pra querer se arrebentar. E assim, agora a especulação de, tipo, que droga é esse terceiro olho dela? O grande mistério do capítulo é isso, assim, você curtiu o olho? Então, eu acho que assim, existe a parte funcional e existe a parte visual, temática do negócio, que assim, a prática eu não sei o que é isso, me lembra, sei lá, o olho do milênio, do Yu-Gi-Oh!, sabe, que tipo, o cara consegue ler, sei lá, o pensamento de alguém, eu não sei que, né, alguma coisa assim com ler algo, né, tipo alguma coisa, uma linguagem e tal. Mas a parte temática, eu acho que é a que dá pra entender aqui, que assim, é para dar aquela estranheza, né? E para você ver que ela não é aquilo que a gente achava que ela era, entendeu? Então, logo de começo, você não precisa ler os balões de diálogo para entender que ela ela não é aquilo que a gente esperava com esse terceiro olho. Então, tem essa parte visual para dar esse impacto mesmo dentro do capítulo. Com relação ao poder desse olho, eu realmente acho que ele tem alguma coisa a ver com manipulação, porque assim, ela se mostrou a manipuladora da situação. Ela é queridinha da Big Mom por algum motivo, então talvez porque o poder dela seja bem cabuloso, como algo, tipo, ler mentes mesmo. E outra, ela conseguiu, tipo, sabe, a missão dela é, tipo, faça esse homem imundo se apaixonar por você. Tá, foi fácil. Então, tipo assim, sei lá, claro que o Sandy é um alvo fácil mesmo, mas ela pode ter usado algum poder, tipo, pra entender o que ele tava pensando. E, tipo, você lembra que ela falava algumas coisas do tipo, o Sandy falava algumas coisas do tipo, nossa, aí ela falou que gostava de cozinha, e ela chegava pro Sandy falando, nossa, eu sempre gostei disso, sabe, você é um cozinheiro, como você é lindo, como você cozinha bem e tal, e, tipo, sabe, às vezes ela foi, tipo, lendo o que ele queria ouvir, sabe, alguma frase desse tipo, eu acho que tem alguma coisa a ver. E não deve ser algum poderzinho merda, não, senão não tava evidenciado nesse cliffhanger que teve. O interessante é que, assim, alguns capítulos atrás a gente teve um flashback dela vendo como a Big Mom meio que obrigava ela a fazer certas coisas, e ela viu, por exemplo, a Lola meio que se revoltando e saindo e tal. Isso dava a entender que ela iria fazer o mesmo com a Big Mom, mas no final das contas ela tá trabalhando com a Big Mom, né? Eu não sei se no final ela vai acabar meio que se revoltando ou algo assim, mas aqui, não. Por exemplo, a gente vê que o plano dela, né, era pegar toda essa galera, a tecnologia da Germa, né, e não exatamente a Germa em si, porque ela vai quase eliminar todo mundo com esse plano, e aí pegar esse exército de clones e usar como um poder bélico para a Big Mom exclusivamente, né? E o sonho que a Germa tinha de ter um exército do mal que iria dominar tudo ia pro saco, né? Que é interessante que, assim, aqui a Pudding também era muito difícil da gente adivinhar que ela era do mal, porque existem já muitos inimigos dentro dessa saga, muita gente tiram seu foco, né? Tiram sua atenção. Existe a Germa com essa ideia de querer, tipo, meio fascista, de querer controlar o rei, né, acho que o mundo inteiro com o exército deles. Existe também a parte da Big Mom, que quer também engolir tudo pra ela, assim, né? Então, tipo, foi complicado, né? Tipo, seria difícil da gente adivinhar por conta própria. Então foi algo bem, bem planejado, assim. E eu acho que o Oda tá de parabéns com esse reviravolta. Eu quero ver o que vai acontecer a partir de agora, porque o Sanji sabe, o Luffy tá desesperado tentando sair dali, então quer dizer que talvez miou o casamento, né? Tipo, agora acho que as coisas vão se resolver nessa noite aí, sabe? Eu acho que não vai mais embaçar muito, não. Esse era o estopim que tava fazendo. Não tem a faísca que acende o fogo? É isso aí. Agora, tipo, na minha cabeça, os próximos capítulos, tanto tipo o próximo, eles só vão subir numa crescente até o clímax e, tipo, acabar a saga. Eu acho que vai ser rapidinho. Se bobear, tipo, janeiro já acaba. Então, isso vai a favor das notícias que a gente tinha recebido recentemente de que esse arco da Big Mom ia acabar ano que vem já, né, em 2017, e já ia para o país de Wano. Era um editor da Jump que tinha falado essa informação antes no Twitter, mas lá na Jump Festa, que é o evento da Shonen Jump anual, ele falou numa entrevista de que não só o país de Wano, mas o próprio Reverie ia acontecer em 2017, né? Para quem não lembra, é a reunião lá dos reinos. Então, assim, eu não sei se essas coisas vão acontecer simultaneamente e ele vai meio que pulando de lugar em lugar, porque eu acho que assim seria o mais prático
pra ele conseguir, tipo, não só ficar arrastando os personagens pra irem em tal lugar e depois irem pra outro lugar, que isso, né, demanda capítulos. Então eu acho que talvez vai ser assim uma pegada meio Game of Thrones daqui pra frente, sabe? Tipo, vai acabar a parte da Big Mom aqui, mas o Luffy não vai ter tempo de se teletransportar pro país de Wano e depois ir pra Reverie, sabe? Tipo, as coisas meio que vão acontecendo simultaneamente, acho que elas vão entrar em colapso lá pro final do ano, assim, quando as coisas estiverem meio que no ápice. Então, isso aqui é só... Eu acho que o arco da Big Mom não é assim, Dressrosa, sabe? Que vai ter... Sim. A gente já sabe disso, assim, vendo todos os capítulos, mas agora é claro que, assim, vai ser mais um Punk Hazard, assim, uma coisa um pouquinho menor, contida, mas, assim, que depois já vai ligar para outras sagas e que já vai ter um sentido muito maior. É meio que um pontapé para outras coisas. Então, eu acho que essa saga, ela tá se mostrando isso, assim. O que vai acontecer a partir de agora vai ser bem rápido. O capítulo, acho que em mais um volume de One Piece, essa saga termina em um bang, né? Eu não sei o que vai acontecer, quem vai sobreviver, quem não vai, não sei, mas... E assim, você já parou pra pensar, o Sanji não é fã da família dele, sabe? Será que ele vai fazer alguma coisa? Porque, assim, em tese, ele é refém e a família dele é que vai ser massacrada, né? Só que, assim, também... Mas eu acho será que ele não vai esperar, ele não vai, tipo, pensar em esperar os Vinsmoke serem massacrados? Que os Vinsmoke estão controlando, estão botando de refém o Zef, o pessoal do Baratier. Então, se os Vinsmoke forem apagados, esse perigo some, o perigo da pulseira da mão dele some, e ele pode partir pra cima pra salvar o Luffy a partir desse momento, entendeu? O que será que ele vai fazer agora? Mas aí, assim, eu acho que ele até pode cogitar isso de primeiro momento, mas, assim, ninguém iria sair bem dali, né? Nem ele mesmo. Então, é bem difícil ele manipular o suficiente para que aconteça ainda a cerimônia e ele consiga consiga matar dois coelhos em uma cajadada só. Já pensou se o Oda faz um bagulho desse, bem estilo Game of Thrones? Ia ser, tipo, uma mudança de paradigma. Ia ser louco. Ia ser muito louco. Se ele fizesse bonitinho, eu ia adorar. E uma coisa, eu sempre falo umas curiosidades que eu acho, né? Você percebeu que aquele bicho que tá em cima da Reiji, que tá sangrando, ele tá meio que, tipo, acho que segurando as mãos dela, alguma coisa assim, sabe? Parece uma gosma com chapéu. Sei. Ele é igualzinho aquele inimigo das meninas super poderosas. Ele é um inimigo das super poderosas. Era uma gosma azul de chapéu, mano. Eu acho que esse cara aí já tinha aparecido em um capítulo anterior. Era meio que um cara da Big Mom, assim, mas ninguém, né, não dava pra ter nenhuma ideia, mas eu não entendi, ele tá segurando ela. Na minha opinião, a menina achou a Reiji, tipo, sangrando, alguma coisa assim, pegou, levou pro quarto e esse mano tá segurando, prendendo ela. Mas se bem que, assim, o mistério de o que aconteceu com a Reiji também não foi contado, né, tipo, a gente tava achando que a Pudding tinha machucado ela, mas agora tá, acho, difícil de acreditar nisso, porque, assim, ela não machucou. Se ela tivesse machucado, ela naquela cena, estaria fugindo. O que pode ser o que aconteceu, já que é meio que um flashback, né? Essa parte. Você meio que esclareceu sua própria ideia, porque eu acho que é isso, aconteceu... Mas ela esfaqueou a Pudding esfaqueou a Reiji, continuou batendo um papo com ela sangrando, e depois a Reiji deu um jeito de fugir, será? Não, mas isso não é um flashback. Eu acho que, ela saiu, ela sofreu um ataque, aí ela fugiu, só que aí alguém foi lá e conseguiu pegar ela e levou pra Pudding. E, o que tá acontecendo... Pode ser, tá realmente. Acontecendo não é um flashback. Mas, bem, e as notas aí, Colo? Qual que é a sua nota? Eu dou 9,5. Esse capítulo, pra mim, foi sensacional. 9,5? Não, eu vou dar menos. Vou dar 9,3, porque a parte do Pedro e do Tamago foi meio bosta, mas, supondo que não tivesse ela, o capítulo ia ser de 9,5 pra cima pra mim. Assim, a revelação foi muito boa, a arte dele tá maravilhosa, sabe? Aquilo que a gente tava falando do olho, do um do outro. Ele termina, termina com Sandy na chuva, com raio, flor na mão, sabe? Tem algo mais artístico e mais, sabe, apaixonante do que isso. É uma história de amor, é muito bonito. Aquele começo mostrou um pouquinho do Super e o Luffy desesperado, que a gente nunca viu tão desesperado, sabe? Foi tanta coisa legal acontecendo junto num capítulo só que, assim, 9,5 pra cima, mas eu vou diminuir 2 pontinhos aí, porque... Então, 9,3, certeiro aí pra você. E você?
Bom, assim, eu gostei do capítulo, mas eu acho que existe uma grande barriga do tamanho da caixa torácica do Tamago, que foi essa luta do Pedro e do Tamago aí, que eu acho que deu uma bela quebra, assim, no capítulo, e lendo, assim, foi meio, tipo, chato por causa disso. Mas imagina lendo ele no formato de volume. No formato de volume, essa luta aí, você vai, tipo, ela vai ser nada, vai ser fumaça dentro da história toda. Não, mas tudo bem, mas aí, tipo, aí eu acho que é outro conceito, tá ligado? Eu tô falando do capítulo, eu tô falando da justo. Tipo, né, o capítulo existe o volume, né, mas eu acho que, assim, foi um bom capítulo, acho que ele ganha pela reviravolta, por essa construção dentro do capítulo, mas eu acho que tem esse probleminha aí, que é grande até no meio do capítulo. Eu daria 8.8 pro capítulo. Gostei, mas vamos ver aí o que vai acontecer, o que vai se justificar, o que não vai, se o Chopper vai aparecer para salvar eles, se o Sanji vai fazer alguma coisa, se o Pedro vai perder o outro olho, eu realmente não sei, mas vamos vendo aí o que nos espera, né? Sim, é isso, mas eu acho que nesse mês de janeiro a gente já vai, tipo, ter finalizado essa saga. Eu acho que a partir de agora vai ser só crescimento, vai ser só o final só. Então é isso, gente. Se vocês gostarem, dá aquela curtida no vídeo, comentem se a gente fez alguma cagada aqui de novo, que a gente vai comentar no próximo, algumas sugestões. E é isso, gente. A gente fica por aqui e até mais. Tchau. Falou.